No duelo do melhor mandante contra o melhor visitante, o Tigre levou a melhor, com um gol de pênalti ainda no primeiro tempo. Novo Horizontino venceu o Goiás por 1 a 0, mas eu tenho certeza que nenhum torcedor esmeraldino vai ficar de fato muito triste, pelo menos não com a atuação esmeraldina, visto que a vitória do Novo Horizontino foi recheada de muitos lances interessantes de ambas as partes e com destaque para os dois goleiros, e talvez principalmente para o goleiro do Tigre. Mas o Novo Horizontino vence e encosta no Goiás, que ainda continua líder. Agora, vamos explicar tudo que rolou nesse jogo, falar pra você como funcionou o futebol do Novo Horizontino, o que levou ele à vitória, obviamente explicar também o motivo da derrota esmeraldina e passar todos os lances que rolaram, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que fazem parte do G4, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, e compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Interaja com o canal e com o vídeo comentando, tanto durante a análise como ao final do vídeo. Comente a sua opinião, deixe também a sua análise, a sua concordância, discordância com o vídeo, é sempre bem-vindo e você interage e participa também da análise do jogo. Peço a gentileza da ajuda de vocês clicando no botão hypar, o botão que aparece quando você deixa o like no vídeo ou quando você arrasta a descrição para o lado. Esse botão hypar ajuda a fortalecer o trabalho do canal e aumenta também o engajamento. E se você quiser contribuir financeiramente para a continuidade do trabalho do canal, se torne membro a partir de apenas R$ 1,99. Você ajuda o canal a se manter e obviamente tem uma série de benefícios, como por exemplo, participar do grupo do WhatsApp, onde você tem notícias 24 horas por dia, tabela de jogos para saber onde seu time do coração irá jogar e quais canais irá passar o seu time. Você também tem comentaristas do YouTube para conversar com você, inclusive eu, obviamente, estou por lá. Conteúdos exclusivos, antecipados e muitas outras coisas. Torcida de tudo quanto é time também tem lá, tá? Pra interagir com você. Tem humor, tem brincadeiras, tudo dentro do âmbito esportivo, óbvio. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E o Esmeraldino vindo de uma vitória importantíssima em casa diante do Cuiabá. Uma vitória que contou com grande participação do seu goleiro Tadeu e um excelente futebol do seu lateral, aliás, do seu ponta, Já, que fez 2 gols naquele jogo. Mas num contexto geral, o Goiás fez uma boa partida diante do Cuiabá, da forma coletiva, e vem a campo, vem para esse jogo com algumas mudanças. Primeiro porque o Pedrinho, suspenso, não pôde vir a campo, e aí o Mancini optou por iniciar o jogo com o Rato pelo lado esquerdo, trazendo uma trinca de volantes no meio, né? O Juninho, o Gonzalo e o Marcão, todos eles compondo a marcação no meio de campo, Anselmo Ramon à frente, junto com o próprio Já, que novamente inicia como titular pela direita. Já o Tigre vindo a campo com o goleiro Ayrton, que dentro dos últimos tempos, né, pôde voltar aí a integrar e ser um destaque no Tigre, e vindo à frente com o Pablo Diego, o Robson e o Ayrton Moisés. Detalhe, o jogador que normalmente seria o titular do time, né, que é o Jean Irmer, acabou ficando no banco de reservas, opção do Humberto Louser, que vem fazendo um bom trabalho, um belo trabalho à frente do Novo Horizontino, mas que nas últimas partidas teve uma sequência bem grande de empates, né? Precisava voltar a vencer. E o jogo começa mostrando por que essas duas equipes estão no G4. O Humberto Louser tem trabalhado bastante com uma linha de 3 zagueiros, e nesse jogo foi a mesma coisa. Ele veio com Dantas, com o César Martins e com o Patrick. E essa linha de 3 zagueiros, quando você integra ela a um meio de campo mais conciso, ou até mesmo utiliza ela para saídas de bola em transição longa, você consegue se aproveitar muitas vezes de uma defesa avançada do adversário. E veja bem, o Goiás começou a partida avançando as suas linhas. Mesmo tendo 3 volantes, o Goiás procurava jogar mais no meio de campo, mais dentro do campo ofensivo, subindo as suas linhas de marcação. E o começo do jogo, o Goiás começou a ter um pouco mais da posse de bola. Só que logo nos primeiros minutos, ficou claro que a defesa do Goiás, com peças relativamente lentas, né, como por exemplo o Tite, como por exemplo o Messias, que são jogadores que não são exatamente de velocidade, zagueiros que não têm uma recomposição muito veloz. Esses zagueiros subindo mais próximos do meio de campo privilegiariam a transição longa, o chutão saindo, né, do campo defensivo, buscando os atacantes em velocidade na frente.
E o Novo Horizontino, por um bom momento do jogo, deitou e rolou nas costas da zaga do Goiás. Toda hora chute pra frente, aproveitando a velocidade do Pablo Diego, o bom posicionamento do Robson e até mesmo os avanços do Ayrton. Além também de contar com a velocidade do Mike pelo lado esquerdo, que estava subindo bastante, né, utilizando bastante ali aquela lateral, e as costas do Diego Caito, que estava apoiando bastante quando subia ao ataque. Resultado: o Goiás até teve um pouco de posse de bola, mas quem foi melhor no primeiro tempo, e muito, diga-se de passagem, foi o Novo Horizontino, que mesmo sem a posse, sabe muito bem, sabe com muita precisão jogar no esquema reativo. E foi assim, inclusive, que ele chegou ao gol no lance de pênalti. Um lançamento pra frente, que é feito um toque, eu não lembro se foi o Ayrton, acredito que tenha sido o Ayrton, que dá um toque pra tirar da zaga do Goiás, e aí o Pablo Diego em velocidade ganha do Messias, que consegue ainda continuar acompanhando o jogador, mas estava atrás. O resultado é que o Messias, mesmo sem querer fazer a falta, acaba fazendo um trançapé no Pablo Diego dentro da área, o que foi marcado um pênalti e dado cartão amarelo para o Messias. Olha, eu vou ser franco com vocês, eu já vi jogador ser expulso por muito menos. Teoricamente, o Messias era o último homem e fez a falta, trocou o gol, teoricamente, né? Trocava o gol pela falta, e aí, né, o último homem fez a falta, trocando o gol pela falta, teoricamente seria expulsão. E o Messias não tenta descaradamente fazer a falta. Na corrida, no passo, né, que ele estava fazendo ali na corrida, ele acaba gerando o trançapé e acaba causando a queda do Pablo Diego. Então, pra mim, na minha visão, o cartão amarelo até que ficou de bom tamanho, mas eu não estranharia nem um pouco se o Messias tivesse sido expulso nesse lance. Nesse caso, o Messias não fez uma falta declarada, ele não buscou o contato de forma explícita, né? O contato aconteceu naturalmente, e naturalmente também acabou ocorrendo a falta, porque sem querer também é falta. Então, de fato, o cartão amarelo, acredito eu, pela forma como foi o pênalti, ficou de bom tamanho. Porém, como eu falei, não estranharia que se o juiz tivesse expulsado. E aí, o Robson cobrou muito bem cobrado, uma bola forte no meio do gol, vencendo o Tadeu, fazendo 1-0 para o Novo Horizontino, que era melhor e já tinha tido algumas chances, inclusive chances claras ali, né, de chegar com velocidade no gol do Tadeu. Pouco depois ainda teve uma bola finalizada do lado direito, uma belíssima defesa do Tadeu, que naquele momento estava começando a ter que gritar com os jogadores ali, porque o Goiás não conseguia agredir, não conseguia competir com o esquema tático que o Louser tinha armado. Tava tomando um nó tático até aquele momento. Aí entra a peça do Mancini, porque é aí que tá, aí é que a gente sempre fala. Um time para estar líder no campeonato como é o Goiás, tem que ter uma série de coisas. É um bom elenco, é um ambiente mais saudável e, claro, um bom técnico. Mancini percebeu seu erro de três volantes, o Rato pela esquerda, e o que ele faz? Ele inverte o Jajá de posição, avança o Marcão para entrar como um falso volante ali, um falso meia, para aparecer mais perto da área, joga o Wellington Rato para meia direita e não exatamente para ponta, e solta ele, para que ele possa flutuar em campo. Quando ele faz essa mudança posicional do time, cara, o Goiás ganha terreno e o Goiás começa a criar chances, principalmente com o Jajá pelo lado esquerdo, que tem uma chance claríssima. Ele consegue ganhar na velocidade do zagueiro do Novo Horizontino e finaliza para excelentíssima defesa do goleiro Ayrton. E aí, inclusive, teve uma outra jogada onde, se não me engano, foi até na mesma jogada, onde a bola passa pelo Marcão e ele acaba furando, mas era uma chance assim claríssima, a melhor chance do Goiás no primeiro tempo. E se não me engano, praticamente a única, tá? A única chance real, assim, de gol no primeiro tempo. O Novo Horizontino no primeiro tempo foi, de fato, melhor. E aí, fomos para o segundo tempo, o Goiás já sai com algumas mudanças importantes. O Diego Caito, que parece que sentiu ali o joelho, sai para a entrada do Moraes, e aí é feita a inversão, o William Lepo vai para a direita. E também entra o Wellington Matheus, que volta, né, está relacionado para o jogo, entra no lugar do Marcão, desfazendo aquele esquema de 3 volantes. E aí, tem um problema, tá? Aí tem uma questão bem problemática, mas não do Goiás, um problema do Novo Horizontino, que foi a quase abdicação da ofensividade. O Novo Horizontino parou de atacar. Ele ficou totalmente dependente da bola longa e dos chutões pra frente, buscando os atacantes em velocidade. No primeiro tempo, ele até fez isso, até usou muita velocidade, mas ainda tinha um toque de bola, uma busca por triangular as jogadas, criar as jogadas no campo ofensivo. No segundo tempo, o Novo Horizontino abriu mão totalmente, e as mudanças feitas pelo Louser não ajudaram muito. Entraram o Luiz Oyama mais ao final do jogo, o Léo Tocantins entrou no lugar do Mike também, o próprio Jean Ymer, que deveria
né, normalmente seria um titular, entrou no lugar do Pablo Diego em certo momento do jogo, mas o time estava bastante defensivo, e o Goiás buscou se aproveitar disso, subiu suas linhas, pressionou, e fez até algumas mudanças mais ousadas, por exemplo a entrada do Benítez no lugar do Messias mais pro final do jogo, mas durante todo o segundo tempo o Goiás teve a posse de bola e o controle do jogo. Tudo bem que o Novo Horizontino se defendeu muito bem, fez uma linha de zagueiros muito eficiente, quase fazendo uma linha de 5 ali atrás, mas o Goiás conseguia eventualmente criar algumas jogadas e teve chances reais de gol, como por exemplo uma cabeçada queima-roupa, onde o goleiro Ayrton faz uma defesaça inacreditável. Teve uma finalização do Jajá, também num passe do Anselmo Ramon, que fez um ótimo jogo, diga-se de passagem, né? O Anselmo Ramon, apesar de não ter feito um gol, participou bastante do jogo, se entregou ao time ali. E cara, o Jajá teve uma finalização que era pra ser gol, não fosse a belíssima defesa do goleiro Ayrton, que garantia aquele 0 no placar. Do lado do Goiás, o Tadeu ainda fez uma defesa importante, numa bola que rebateu ali nas costas, nas costas da perna do jogador do Novo Horizontino, e ia indo pro gol. O Tadeu fez uma grande defesa, evitando o 2 a 0 do time da casa. E o jogo foi basicamente isso, entrada de jogadores ofensivos, até o Wesley Garcia entrou no lugar do Jajá mais ao final do jogo, o Goiás pressionando, indo pra cima, lutando, tentando descolar seu gol de empate, e criando algumas chances, não foram muitas, mas criou chances reais para tentar tirar esse 0 do placar, e o Novo Horizontino conseguindo as duras penas se segurar. E em algumas estocadas, principalmente no final do jogo, o Novo Horizontino criou chances reais de fazer seu segundo gol, mas acabou sendo, digamos, penalizado ali, né, vamos colocar assim, pela lentidão em algumas jogadas, e também viu a defesa do Goiás se sair bem em algumas recuperações, como por exemplo saídas do goleiro Tadeu, chegadas dos zagueiros, recuperações, né, na velocidade. Então houve de fato chances reais para mais gols nessa boa partida protagonizada por essas duas equipes, que mostram o porquê estão no G4. E assim, o Novo Horizontino vence, chega a seus 34 pontos, empatado com o Coxa, fica a 2 pontos do Goiás, que tá com 36. E aí, o Novo Horizontino acaba freando aquela chance, né, que o Goiás teria de fazer 40 pontos ainda no primeiro turno, que seria um absurdo, mas já é uma grande pontuação esmeraldina nesse primeiro turno, já é, se não me engano, a maior pontuação esmeraldina num primeiro turno de Série B. Um grande feito mesmo para um time que busca não apenas o acesso, mas também lutar pelo título. Hoje é o líder e, de fato, mesmo perdendo, jogou como uma equipe que busca essa liderança, busca esse título. Se entregou, criou chances, pressionou, teve suas falhas, como todo time tem, mas também teve bastante qualidades. E do outro lado tinha uma equipe com muita qualidade também. O Novo Horizontino não só briga por esse acesso, e é um dos grandes candidatos, junto com o próprio Goiás e o Coritiba, como também, na minha humilde opinião, certamente brigará pelo título. São 3 equipes que vão brigar, provavelmente até o fim da última rodada do campeonato, pela taça, pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas e aí? O que você achou desse jogo? O que você achou dessa derrota esmeraldina? Mesmo o Goiás perdendo, você gostou do que viu? Gostou da apresentação esmeraldina, dos jogadores que entraram no segundo tempo, da entrega? O que você achou do Goiás? Coloca aí a sua opinião nos comentários que eu quero saber. Você, torcedor do Tigre, o que você achou do Novo Horizontino? Qual foi a sua opinião? Qual é a sua opinião sobre esse momento de invencibilidade, inclusive, do Tigre, que agora chega, se não me engano, ao 5º ou 6º jogo de invencibilidade, mas claro, agora com uma vitória, né? Então, o que você achou dessa vitória? Gostou do time, mesmo sendo bastante pressionado no segundo tempo? Gostou da postura do Tigre? Gostou do futebol do Novo Horizontino? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Peço que deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam a análise assim como você. Peço aquela ajuda ali para você clicar no botão hypar e fortalecer o trabalho aqui do canal, e também se tornando membro. É a partir de apenas R$ 1,99, você ajuda o canal a se manter, a continuar fazendo esse trabalho e ganha todos os benefícios do Gather Futebol Clube. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.